Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre profetas menores. E hoje começamos a parte final da nossa série com o profeta Jonas. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que serão a base para o nosso estudo de hoje. E importante também pedirmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Jonas. Leremos alguns versículos desse primeiro capítulo de Jonas. Eu recomendo você que depois leia todo o capítulo, não é muito grande, porque ele tem a descrição de todos os fatos que estão ocorrendo nesse início da série, essa parte final de Jonas. Leremos então alguns versículos. A palavra de Deus, do capítulo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Esses versículos 1 a 3. Agora o versículo 4 diz o seguinte: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Mais adiante, no verso 7, lemos: Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Mais adiante, no versículo 11, lemos: Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você? Estamos falando com Jonas, para que o mar se acalme. Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. E lá adiante, no verso 15, nós lemos: Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas viveu no contexto do reinado do rei Jeroboão em Israel. Isso se deu entre 793 e 753 a.C. Na parte introdutória do livro, o leitor aprende 3 coisas principais. Primeiro, quem era Jonas. Segundo, o que Javé queria que ele fizesse. Terceiro, a resposta de Jonas. Ao longo da leitura do livro, fica claro a situação em torno da qual os acontecimentos se desenrolam. Esses acontecimentos são marcados pela relutância de Jonas. Essa relutância se refere a um chamado de Deus para ele ir pregar em Nínive, missão que o profeta considerava inaceitável, a ponto de, inicialmente, se rebelar contra ela. No livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25, lemos que Jonas era um profeta, servo de Deus, vindo da localidade de Gat-Hefer, que ficava na Galiléia, perto de Nazaré. Nesse mesmo versículo de 2 Reis 14, 25, o texto registra que Jonas profetizou que o rei Jeroboão II restauraria Israel às suas antigas fronteiras
o que efetivamente aconteceu. Como mencionado, em algum momento, Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive, cidade da Assíria. Por motivos que veremos mais à frente nesse estudo, Jonas se recusa a atender esse chamado de Deus e foge da presença do Senhor. Nínive era importante e possuía mais de 120 mil habitantes, conforme lemos no final do livro, no capítulo 4 de Jonas, verso 11. Posteriormente, Jonas acaba indo para Nínive. Há estudiosos que defendem que isso ocorreu entre 775 e 772 a.C., durante o reinado de Assur-dan III. No relato bíblico, porém, não é dado o nome do rei em Nínive. Quando Jonas é chamado para fazer essa viagem, talvez essa cidade não fosse ainda capital do Império Assírio. Conforme relatos históricos, isso veio a acontecer mais tarde, durante o reinado de Senaqueribe, entre o ano de 705 e 681 a.C. Sendo ou não capital da Assíria, o fato é que o rei, em algum período, governava a partir de Nínive e tomaria decisões influenciado pela pregação de Jonas naquela cidade. Na época de Jonas, o Império Assírio não era ainda uma potência mundial e nem estava confortável sobre o aspecto geopolítico. Um dos motivos para isso eram as ameaças militares que a Assíria recebia vindas do norte do seu território. No estudo do capítulo 3 dessa série sobre Jonas, que teremos um pouco mais à frente, e como já mencionado, veremos que o profeta acaba respondendo ao Senhor e vai pregar em Nínive. Isso ocorre após ele ter sofrido algumas experiências dramáticas por conta de sua recusa inicial em atender ao chamado de Deus. Surpreendentemente, o texto nos informa que o rei e os residentes de Nínive foram receptivos à mensagem de Jonas. É possível que a condição geopolítica da Assíria na época, que era desfavorável, tenha ajudado nisso. O fato é que o Império Assírio já começava a se tornar uma ameaça à segurança e à existência física de Israel, conforme lemos no livro de Oséias, capítulo 11, verso 5, e no livro de Amós, capítulo 5, verso 27. Essa ameaça potencial talvez tenha sido uma das razões pelas quais Jonas não queria ir a Nínive. No próximo quadro, uma pergunta. Qual foi a resposta inicial de Jonas e o que aconteceu com ele? Conforme lemos em Jonas capítulo 1, nos versículos 1 e 2, Deus queria que ele fosse a Nínive para pregar aos habitantes daquela cidade. O texto diz que a motivação para isso era porque a maldade daquele povo era grande. O inesperado é que, no verso 3, Jonas responde negativamente a esse chamado, simplesmente fugindo da presença do Senhor. Ele vai até o porto de Jope, 2 a 3 dias de caminhada, e pega um navio mercante rumo a Tarsis, localidade geograficamente oposta a Nínive. O curioso, porém, é que Deus não aceita a negativa do profeta e vai atrás de Jonas. Deus lança um forte vento sobre o mar e levanta uma tempestade. Ela é tão forte que ameaça partir o navio. Os marinheiros estavam com tanto medo que começam a clamar aos seus deuses. Eles jogam a carga do navio no mar para torná-lo mais leve, procurando impedir que se partisse e afundasse. Em meio ao caos da tempestade, Jonas permanecia no porão do navio, dormindo profundamente, segundo o texto do capítulo 1. Aparentemente, Jonas dormia, ignorando o que estava acontecendo. O capitão do navio, porém, desce ao porão, acorda Jonas e lhe pergunta: "O que você está fazendo dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele possa nos salvar." Em meio aos ventos e ao ranger do navio, os marinheiros lançam sortes para descobrir quem era o culpado pelo desastre que estava acontecendo. Nesse processo,
Jonas é escolhido. Os marinheiros lhe perguntam de onde vinha e qual era o seu povo, a qual povo ele pertencia e de quem era a culpa daquela calamidade. Jonas responde dizendo que ele era hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Os homens entendem que Jonas estava fugindo. Eles ficam mais assustados ainda e lhe perguntam o que ele havia feito de errado. Perguntam também o que fazer para acalmar a tempestade. Jonas responde: joguem-me no mar, para que o mar se acalme para vocês, porque eu sei que estamos nessa forte tempestade por minha culpa. Depois de descobrir que Jonas era a causa da tempestade e dando ouvidos ao conselho dele, os marinheiros jogam Jonas no mar. Enquanto afundava, Jonas clama a Deus e ele o salva de uma maneira aparentemente estranha. Deus permite que Jonas fosse engolido por um grande peixe. Depois de ficar no peixe por 3 dias, Jonas se arrepende de sua rebelião. Deus, então, faz o peixe vomitar Jonas em terra seca. No capítulo 3, que veremos adiante, Deus chamaria Jonas novamente para ele ir a Nínive. Desta vez, Jonas atenderia ao chamado de Deus. Esse mesmo capítulo 3 nos informa que, em resposta à pregação desse profeta, todos os habitantes de Nínive se arrependem. Com isso, Deus decide poupar aquela geração de ninivitas. No próximo quadro, temos outra pergunta. Por que a resistência de Jonas em seguir para Nínive? Jonas não apenas ele demonstra resistência ao chamado do Senhor, mas ele foge para um lugar diametralmente oposto. É possível que ele tenha concluído que, se fugisse, Deus escolheria outro profeta em vez de insistir em mandá-lo pregar aos ninivitas. Os ninivitas eram assírios, povo que Jonas possivelmente odiava. Ao ir o mais longe possível de Nínive, Jonas estava tentando evitar de se envolver com os ninivitas. Ele não queria ter qualquer parte em um eventual arrependimento deles. Jonas conhecia profecias sobre assírios, sobre os assírios invadirem Israel. Isso aparece lá em Oséias, capítulo 9, verso 3, no capítulo 10, verso 6 e no capítulo 11, no capítulo 11, verso 5. Possivelmente, esse era um fator que levaria Jonas a ter sérias restrições a esse povo. Isso talvez o fizesse também temer por sua própria vida, caso tivesse que ir àquela cidade falar de arrependimento e conversão ao Senhor. No tempo de Jonas, o rei Jeroboão II, apesar de não estar andando nos caminhos do Senhor, estava sendo bem-sucedido política e economicamente. A fraqueza temporária de alguns vizinhos, entre eles a própria Assíria, permitiu que ele, Jeroboão II, recuperasse territórios e trouxesse mais prosperidade para Israel. Porém, vale notar que articulações políticas e prosperidade longe de Deus não costumam funcionar. No caso do Jeroboão II, nesse reino de Israel, isso tudo levou à desigualdade social e à decadência espiritual condenadas pelos profetas como Amós e Oséias. Durante o ministério de Jonas, a Assíria seria inimigo de Israel, sendo a principal ameaça política para aquele reino. A cada dia, a Assíria crescia seu poder. Nínive se tornaria a capital do império e, nos anos seguintes, dominaria uma grande parte do mundo conhecido. Décadas depois, em 722 a.C., o Império Assírio destruiria Samaria, capital do Reino do Norte, acabando com o Reino de Israel. Nínive estava localizada em uma junção importante de rotas comerciais ao longo do rio Tigre, hoje Iraque. A cidade era um ponto focal para o fluxo de riquezas entre o Mediterrâneo e a região do Oceano Índico. Sua economia era vasta, baseada em comércio e principalmente nos tributos cobrados de nações que os assírios haviam subjugado. Além disso,
Os assírios a cada dia estavam ficando notórios por sua brutalidade e táticas de terror contra povos vencidos ou contra quem se rebelasse contra eles. Os relevos e registros da época, preservados até hoje, mostram violências, torturas e as crueldades infligidas pelos assírios em seus inimigos. O desafio de Jonas, portanto, era pregar em um centro de opulência e maldade crescentes. Esse profeta teria que enfrentar o desafio de ir pregar em uma metrópole grandiosa, poderosa e temida. Porém, em vez de ir para a direção nordeste, rumo a Nínive, ele vai para Tarsis, no sudoeste, possivelmente, segundo alguns comentaristas, possivelmente na Espanha. Em seu desejo de fuga, Jonas planejou ir para um lugar totalmente oposto à direção que Deus havia estabelecido para ir. Isso o levaria a uma experiência marcante e transformadora que mudaria o seu caminho. No próximo quadro, temos mais uma pergunta. O livro de Jonas seria um relato histórico ou uma alegoria? Há duas linhas de interpretações principais sobre o livro. Uma entende que os eventos registrados nesse livro não são históricos. Nessa linha, o livro seria apenas uma alegoria ou uma parábola. A outra linha de interpretação defende que o livro é um relato histórico. Um dos principais argumentos para isso, para o relato histórico, é que Jesus se referiu a Jonas como uma pessoa real que viveu uma experiência real. Isso aparece lá em Mateus capítulo 12, versos 38 a 42. Vale notar que intérpretes que veem o livro como histórico não negam que ele também pode ter ensinamentos simbólicos. Interessante que Jonas é o único personagem do Antigo Testamento com quem Jesus se comparou diretamente, apesar dele, Jesus, ter mencionado outros profetas. Em Mateus 12, 40, Jesus menciona Jonas como um fato histórico. Nesse texto, em conversa com os fariseus, Jesus afirma: porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Observe que, se a experiência de Jonas tivesse sido apenas uma alegoria ou uma parábola e não um fato real, Jesus não teria comparado sua própria experiência de morte e ressurreição com o ocorrido de forma real com Jonas. Jesus baseou seu argumento na historicidade de Jonas e na experiência do profeta dentro do peixe. Essa era uma narrativa que os contemporâneos de Jesus unanimemente interpretavam como tendo sido um evento literal. Ou seja, a experiência de Jonas teve tanta realidade objetiva quanto a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Jonas nos é apresentado como uma pessoa real e não como uma figura fictícia. Se Jonas não fosse uma pessoa real, é pouco provável que o livro de 2 Reis, capítulo 14, 25, que é um livro histórico, tivesse nos informado que o pai de Jonas se chamava Amitai. Identificar a família de alguém sinaliza que está se falando de uma pessoa real e não de um personagem fictício. O ponto aqui é que, se Jonas não tivesse passado 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, Jesus não teria comparado sua morte e ressurreição com o que ocorreu com Jonas. Isso nos leva a concluir que o livro é realmente uma narrativa de fatos reais, que inclusive nos traz lições objetivas para a nossa realidade hoje, como procuramos mostrar nesse estudo. No próximo quadro, uma última pergunta. O que Javé queria que Jonas transmitisse em seu livro? Segundo alguns estudiosos, o objetivo principal do livro de Jonas foi ensinar ou mostrar ao povo de Deus, originariamente os israelitas, que Deus ama outras nações além do seu povo. Note que essa mensagem não é exclusiva aos israelitas do tempo de Jonas. Ela é tão atual que continua alcançando todos os povos, incluindo o Israel espiritual ao longo dos séculos.
formado por quem aceita Jesus como o Messias. Como aplicar isso hoje em termos de relacionamentos com outros povos? Outros povos não quer dizer apenas diferentes grupos étnicos, mas também pessoas em geral que estão ao nosso alcance no cotidiano. O curioso é que o livro de Jonas ensina mais pela história do que aconteceu do que por palavras eventualmente proclamadas pelo profeta. Quem nos dá a mensagem desse livro são os personagens principais da história, Deus e Jonas. Dentro dessa linha, a mensagem de como tratar os outros povos é transmitida pela própria experiência de Jonas. Ele representa os israelitas do seu tempo e representa muitos de nós hoje, quando nos relacionamos com grupos diversos, especialmente quando não gostamos deles. Outro ponto de aplicação do livro é que a preservação de Nínive no tempo de Jonas mostra que o arrependimento pode postergar uma condenação. No caso dos ninivitas, embora a condenação de Deus já tivesse sido pronunciada quanto a destruir a cidade, ela poderia ser postergada. Retardar a destruição da cidade a partir do arrependimento do povo salvaria aquela geração de ninivitas. A cidade seria destruída, mas o povo seria salvo. Isso teria como base a misericórdia de Deus, que sempre procura dar oportunidades para que as pessoas se aproximem dele e se aproximem de seus caminhos. Essa aplicação serviria tanto para os ninivitas assírios quanto para os israelitas que estavam andando longe de Deus. Serve também para todos nós na atualidade, crentes ou não crentes. Pode-se dizer que o tema principal do livro é a graça do Deus soberano. Essa graça está disponível para todos os pecadores. No caso de Nínive, ela fica visível quando Deus retém o julgamento dos ninivitas. O humanamente incompreensível é que a graça de Deus foi estendida ao mais hostil e agressivo dos vizinhos de Israel, os assírios. Como veremos em um estudo adiante, os ninivitas foram surpreendentemente mais receptivos a Jonas do que Israel estava sendo receptivo aos profetas que Deus lhes enviava. Uma das características dos israelitas naqueles tempos era o que pensavam sobre exclusividade. Eles acreditavam que seu relacionamento privilegiado com Deus era exclusivo e não aplicável aos gentios. Jonas, de certa forma, em sua conduta pessoal, seguia esse padrão de hostilidade ou de preconceito. Deus deve ter dado esse livro ao seu povo para ensiná-los sobre como ele, Deus, via os povos estrangeiros. Esses povos também poderiam ser alcançados pela salvação. O que Deus queria de Jonas é que ele pregasse aos habitantes de Nínive uma mensagem de arrependimento e salvação. O problema dos israelitas do tempo de Jonas e de muitos crentes hoje é que o que é chamado por alguns de exclusivismo. Trata-se do pecado de achar que a compaixão de Deus é somente para nós ou para alguns, e não para os outros povos e tribos. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. E como conclusão desse nosso estudo, destacamos 3 pontos para a aplicação, ou 3 aplicações. A primeira aplicação é quando o crente anda fora do caminho de Deus, alguns sinais poderão confundi-lo. Ao chamar mensageiros, Deus se mantém persistente e paciente. Quando Jonas fugiu embarcando com facilidade em um navio para Tarsis, Deus não aceitou a negativa dele e foi atrás do profeta. Isso nos mostra que nem sempre circunstâncias favoráveis serão sinal da aprovação de Deus. Jonas deve ter interpretado o embarque fácil no navio como um sinal de Deus aceitando sua fuga. Por outro lado, a tempestade violenta e o peixe foram tanto sinais como providências divinas usadas para levar Jonas à reflexão e à mudança de caminho.
O peixe, apesar de aterrorizante e desconfortável, foi, na realidade, a bênção de Deus que salvou o profeta de morrer afogado. Segunda aplicação: rebelião contra Deus sempre traz alguma consequência. A conduta de Jonas não é um modelo de obediência a ser seguido. Ela, na realidade, a conduta dele, mostra o que pode acontecer quando um crente se rebela contra um chamado do Senhor. Podemos ainda ver a história de Jonas como um aviso do que não se deve fazer. A história também encoraja o crente a prestar atenção para que não sofra consequências semelhantes às de Jonas. Terceira aplicação: Deus se propõe a salvar todos os povos e não apenas os israelitas. A história de Jonas é uma repreensão aos que acham que a compaixão de Deus é somente para nós e não para outros povos e tribos. Jonas não queria saber dos assírios, pois possivelmente não gostava deles e sabia que, se houvesse arrependimento, Deus iria poupá-los. Ele possivelmente não estava sozinho nesse sentimento. Os israelitas da época acreditavam que o relacionamento privilegiado com Deus era exclusivo. Eles entendiam que esse relacionamento não se aplicava aos gentios. O problema é que Deus sempre desejou que seu povo fosse luz para o mundo. Eles teriam como propósito espalhar as misericórdias de Deus a todas as pessoas, nações e tribos. Ao enviar Jonas a Nínive, Deus queria estender a graça aos ninivitas, em particular porque eles eram os vizinhos gentios mais hostis e agressivos que Israel possuía. Sabemos que aquela geração de Nínive que ouviu Jonas foi preservada do julgamento de Deus mediante o arrependimento deles. Isso mostra que, mesmo que a condenação tenha sido pronunciada, ela pode ser postergada por conta do arrependimento. Por motivos diversos, muitas vezes elegemos ninivitas e os mantemos à distância. Uma das mensagens do Evangelho é que a salvação está disponível para todos. Ninguém está fora do alcance da graça e do amor de Deus. Dizer que a graça de Deus é para todos significa considerar as pessoas que não gostamos, aquelas que têm outro padrão de conduta, são de outra raça, têm outros costumes e têm convicções diferentes, por exemplo, sobre gêneros ou qualquer outro assunto. Significa considerar todos os que, por motivos diversos, são ignorados ou desprezados simplesmente porque são diferentes. Esses são os ninivitas que hoje muitos crentes mantêm à distância. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, lembre de mandar para os seus amigos o link para que eles também possam compartilhar desse estudo da Palavra de Deus. No próximo quadro, você consegue ver o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre os profetas menores, em particular sobre os últimos estudos que serão concentrados no profeta Jonas. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!